Eu gostaria de lhe convidar agora a abrir comigo no Salmo 139. O texto bíblico nos diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado é, não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, ocultem-me as trevas, torne-se em noite a luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. E pulando para o versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Vamos orar. Pai amado, queremos te agradecer pela oportunidade de ministrar essa palavra. Como todo domingo e como toda semana te pedimos, dá-nos condições de falar da tua palavra de maneira que todos possam entender e todos possam colocar em prática, principalmente pela ação do teu Espírito Santo em nossas vidas. E te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nessa noite eu gostaria de falar sobre o tema A Cama no Abismo. Esse tema, ou esse título da mensagem, ele faz parte de uma parte desse texto bíblico, quando Davi exalta ao Deus onisciente, que tudo sabe, tudo conhece, e também onipresente, está em todos os lugares e em todas as circunstâncias da nossa vida. E a cama no abismo é uma tradução aqui do versículo 8, quando fala, Senhor, se eu subir aos céus, Tu estás lá comigo. Mas também se eu descer às partes mais baixas, mais profundas do abismo, e fizer a minha cama no abismo, Tu estás lá também. E essa é uma palavra que exemplifica os estágios da nossa vida. Porque há momentos em que nós realmente nos sentimos nas alturas, onde tudo dá certo para a gente, onde os resultados da nossa vida são extraordinários e a gente se alegra, a gente tem uma impressão de que de fato Deus nos elevou aos céus e fez com que a gente atingisse os objetivos da nossa vida. Mas há determinados momentos em que somos abatidos, em que a situação parece que trava, as portas se fecham e a angústia da alma se instaura de tal maneira que a impressão que nós temos é que foi feita uma cama no mais profundo abismo. Então dormimos em lágrimas, dormimos em desespero, dormimos em ansiedade, dormimos sem nenhuma perspectiva em relação ao dia de amanhã. E o pior de tudo é que não é alguém que fez essa cama, é se eu fizer essa cama, ou seja, decisões que nós tomamos, caminhos que nós escolhemos e que gradativamente vão
nos conduzindo a um patamar de profundidade na tristeza, de desvio do propósito original de Deus para a nossa vida. Se eu fizer a minha cama no abismo, porém, ainda que isso aconteça, tu estarás lá comigo. E esse texto é fruto de uma reflexão acerca das últimas semanas que nós temos vivido, especialmente na nossa cidade de Ribeirão Preto. Todos nós ficamos sabendo de alguns jovens que deram cabo de sua própria vida, alguns saltando de viadutos, outros mesmo em shopping center. Houve um movimento nessa semana de oração, de identificação com essas famílias, e a gente então é levado, é inclinado a pensar sobre isso, a refletir sobre isso. E a primeira coisa que vem na nossa mente, no nosso pensamento, é um profundo sentimento de identificação com esses pais que perderam seus filhos, ou de colegas que nós vimos nesses movimentos chorando porque perderam o amigo, perderam a amiga, e de uma forma abrupta, violenta, especialmente desse pai, e que a gente fica pensando, puxa, eu sei o que você está passando, nenhum de nós sabe o que ele está passando, a não ser que a gente tenha experimentado isso na nossa casa, porque deve ser uma coisa tão absurdamente terrível, sem palavras, sem expressão, o pai ouvir a notícia de que alguma coisa nesse sentido aconteceu com seu filho, sem a oportunidade de despedida, sem a oportunidade de se explicar, de se justificar, ou de se trazer alguma luz que acalente o coração desse pai ou dessa mãe. Mas passado o luto, eu acredito que esses pais, por isso que temos todo um cuidado de ministrar, para que qualquer palavra que um pastor, ou que um padre, ou que uma autoridade religiosa possa falar num momento como esse, em momento algum, possa agravar a dor já existencial, porque às vezes ficamos descobrindo culpados, né? O que faltou, e alguém errou, e alguém pecou, e longe de nós qualquer atitude dessa. Se porventura essa ministração chegar a algum pai ou alguma mãe nesse nível, que seja somente para que eles se sintam abraçados, que seja somente para que eles se sintam acolhidos, e que eles saibam que de fato nós os amamos, e que pedimos que de alguma forma Deus intervenha profundamente em sua alma, em seu coração, e dê cura, e enxugue as lágrimas, e traga direção para os próximos dias. Mas eu acredito que passado o luto deles, eles gostariam de fazer voz junto a todos aqueles que estão procurando ajudar, aos que estão aqui, aos pais de hoje, aos filhos de hoje, porque com certeza, refazendo-nos do luto, surge em nós, e surge especialmente nessas pessoas que hoje estão tremendamente abaladas, um desejo de ajudar as famílias, ajudar os jovens de hoje em dia, e é isso que nós queremos procurar fazer, ainda que hoje seja algo muito pequenininho, diante de tantas iniciativas que poderão ser tomadas, mas alguma coisa tem que ser feita, e alguma reflexão pode ser feita, ou deve ser feita, acerca da vida, e é isso que nós queremos fazer, brevemente, nessa noite, trazendo 3 reflexões a favor da vida. 3 reflexões a favor da vida, baseado no Salmo 139. Em primeiro lugar, primeira reflexão é a necessidade de um profundo mergulho em si mesmo. Vamos dizer isso? A necessidade de um profundo mergulho em si mesmo. E se você está falando para você mesmo, em mim mesmo, que possamos entender o que Davi está fazendo, especialmente nos versículos de 13 a 16. Pois tu formaste os meus rins, ou o meu interior, a minha alma, minha personalidade, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra ou do ventre da minha mãe. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. O que Davi está fazendo?
Pelo Espírito Santo de Deus, ele está fazendo um mergulho nele mesmo. Ele está mergulhando nas suas raízes, ele está mergulhando nas suas origens. E ele está se deleitando com aquilo que ele está percebendo. Ainda aquele corpinho informe, ainda invisível, ainda distante do olhar das pessoas, mas lá no ventre da mãe, sendo entretecido, sendo tecido, sendo formado. E lá dentro do ventre da mãe, Deus já colocando dentro dele um espírito, uma personalidade, um modo de ser, um encaminhamento, ainda que invisível aos olhos do mundo, mas tão visível aos olhos de Deus. E essa visão para Davi é uma visão tão maravilhosa. Quiséramos nós que essa visão perdurasse durante toda a vida e que permanecesse nos demais estágios da nossa existência. Por exemplo, não só no ventre da mãe, mas nascemos, somos crianças. Que bonito! Como Deus nos formou, como Deus nos colocou do jeitinho que Ele quis. Como seria bom se na adolescência continuássemos mantendo essa visão e esse mergulho, quem eu sou, Deus me formou para a glória dEle, para um propósito que eu ainda não entendo, mas que vou despertar durante a vida. Como seria bom se esse mergulho dentro de nós mesmos perdurasse durante a juventude e a fase adulta. Mas o grande problema é que no decorrer da nossa vida, nós vamos nos desconectando desta visão tão gloriosa. Porque quando saímos do ventre da mãe e que começamos a ter as nossas primeiras experiências nesse mundo hostil, nesse mundo de mensagens negativas, no mundo que mesmo as pessoas, por mais bem intencionadas que sejam, mas às vezes liberam uma palavra aqui negativa, liberam uma expressão, uma sentença de rejeição. E então assim que saímos dessa visão tão maravilhosa de um Deus que forma, que dá uma personalidade, que dá um espírito, de repente somos lançados neste mundo, e aí já desde a fase da infância, passando pela adolescência e juventude, somos invadidos por mensagens de rejeição, por mensagens negativas, que chegam aos nossos ouvidos e que descem como semente ao nosso coração, maculando essa imagem que era originalmente tão doce, tão perfeita, tão linda, mas de repente começamos a ver crianças tão pequenas que já não se aceitam, não aceitam o seu cabelinho, não aceitam a cor dos olhos, não aceitam o formato, não aceitam a cor da pele, vai para a adolescência e os bullying na escola, as mensagens dizendo você é feio, você não presta, você não vai ser ninguém na vida. A percepção de que não somos quem gostaríamos de ser, e que na verdade é uma mensagem mentirosa e enganosa, que vai deformando a personalidade e que vai fazendo com que as pessoas comecem a buscar outros modelos. É aí que entra a síndrome do Ken humano, a síndrome da Barbie, a síndrome do Rick Martin, a síndrome do Justin Bieber. Não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que pagaram milhões ou milhares de dólares para se parecerem com estes personagens. Por quê? Porque a mensagem que eles vão recebendo deles é uma mensagem tão ultrajante que eles querem ser aquele ator, aquele cantor. Eles querem ter o rosto, os ossos da face parecidos. Eles querem ter o formato do corpo, eles querem ter a altura, e pagam, e pagam, e pagam, e vendem a casa, e vendem o carro, e levam o pai e a mãe à falência. Por quê? Porque eles adotaram um modelo que está fora deles. Justamente porque eles estão fugindo de quem eles são. E é por isso que a mensagem de reflexão para a vida hoje, para todos nós, pastor, eu não estou pagando nenhuma cirurgia para me parecer com ninguém, mas sorrateiramente, às vezes, nós separamos um modelo, porque as redes sociais, temos falado isso muito, elas vão passando uma ideia de que a vida do outro é perfeita, de que o restaurante em que o outro vai é perfeito, que o carro, que a casa, que o namorado, que a namorada, ou seja, tudo do outro é 100%. E na medida em que a gente vai vendo aquela vida maravilhosa,
E eu cada vez mais estou ficando mais preocupado com isso. Não estou dizendo que a gente deva necessariamente fazer o contrário, mas eu já tive o pensamento, de repente eu vou começar a postar o seguinte, porque ninguém posta isso, só posta quando o filho passou no vestibular, então a gente estampa, e não há nenhum problema com isso, quero me alegrar com você. Mas dificilmente a gente vai colocar nossas derrotas, dificilmente a gente vai colocar aquilo que não dá certo. Então aquilo que aparece, que estampa nas redes sociais é o seguinte, a sua vida funciona, mas quando eu olho para a minha, puxa vida, ele passou, mas eu não passei, ele conseguiu, mas eu não consegui, e então vamos caindo nessa ilusão de que a vida de todo mundo é melhor do que a minha vida. E minha vida parece que cada vez mais, Deus, por quê? Por que funciona no outro e não funciona para mim? Porque o outro é bonito e eu não sou. Porque o outro consegue e eu não consigo. Eu queria que você refletisse sobre isso. Porque quando esses jovens, de alguma forma, não estou dizendo que é exatamente por esse motivo, o único motivo, mas a impressão que dá, queridos, é que estamos cercados dessas mensagens falsas e ilusórias, que para alguém menos amadurecido na vida, fica sendo um negócio extremamente opressor. E se já era em tempos passados, imagina no dia de hoje. Mas qual é o convite que se faz? Mergulhe em você mesmo, que você vai perceber que você é único. Quando você faz essa disciplina deleitosa, maravilhosa, de entender o que Davi está dizendo, eu acredito que esse foi um momento muito especial de Davi, quando num dos seus devocionais e nas suas apresentações diante de Deus, Deus foi passando, Davi, você é tão precioso, e aí Davi foi sendo levado pelo Espírito àquela origem interessante, desde o ventre da minha mãe, eu fui tecido, Deus colocou em mim uma personalidade, eu sou único. Há um hino maravilhoso que a Ana Paula Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, compôs, não sei se bem é de autoria dela, mas ela gravou aquele hino que talvez muitos pais criaram seus filhos ao som desse hino, né? Aos olhos do Pai, você é obra-prima. Não lembro agora toda a letra, mas eu lembro que meus filhos pequenos, eles, acho que foi mais da época da Esther para cá, ela crescia com aquela melodia, você é importante para Deus, você é o projeto de Deus, você é o sonho de Deus, você é linda, do jeito que você é, olho azul, olho claro, olho escuro, castão escuro, tendo alguma necessidade física ou não, mas você é o que Deus idealizou que você fosse. No entanto, queridos, nós precisamos, como pais, essa mensagem é para os pais, e eu peço que você me ajude a fazer essa mensagem chegar aos pais, religiosos ou não, porque a vida está tão opressora, que às vezes a gente não tem o tempo para poder sentar com os filhos à mesa e dizer, filho, como você é especial. Colocar o pão sobre a mesa é extremamente importante, mas mais importante do que isso é dizer, filho, eu confio em você, você é especial, você não conseguiu êxito nessa condição da sua vida, mas estamos juntos, vamos lá, vamos bater a porta e vamos seguir, vamos completar e subir os degraus. No entanto, nós temos sido privados dessa mesa. O salmo que a gente utiliza para apresentar crianças, e hoje eu apresentei um texto diferente, mas normalmente os vossos filhos são como plantas de oliveira ao redor da mesa. Então ele está dizendo o seguinte, planta de oliveira é símbolo de azeite, de vitalidade e de força. Mas quando isso se manifesta? Quando eles estão ao redor da mesa, quando eles estão ao redor do pai e da mãe. E não se preocupe se você talvez não tenha mais pai vivo ou mãe viva, ou numa situação diferente. De alguma forma, Deus te chama para a mesa. Deus te dá uma condição para você se revigorar e para você tomar um modelo que há de se contrapor a todas as mensagens negativas
que estão maculando a sua personalidade e destruindo a sua autoimagem. Então, pais, uma palavra a vocês que têm filhos pequenos: saiam com eles, andem com eles, ministrem para eles, orem com eles. Também não os coloque num casulo onde eles não tenham as experiências da vida, mas se porventura eles estiverem nas demandas diferidas deste mundo, que ele possa saber que você está presente, que você está perto. Mas o primeiro convite é a um mergulho profundo. E assim você estará livre da síndrome de Rick Martin, de Justin Bieber. Alguém foi pagando cirurgia para se parecer com Justin Bieber. Anos depois, foi encontrado morto no seu quarto. Porque há um desejo de ser o outro tão impossível, e há um desejo de não ser ele, tão insuportável, que chega um momento que a vida não tem sentido. Mas eu quero dizer que a vida tem sentido sendo você exatamente quem você é. Para isso você precisa se descobrir, um mergulho em quem você é, como Davi fez, e estender esse olhar para as demais fases da sua vida. Um mergulho em você mesmo, em nome de Jesus. A segunda reflexão das 3 é discernir a cama no abismo. No versículo 8: se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Há algumas versões para este versículo 8. A minha aqui, que eu estou lendo agora: se fizer no Seol a minha cama. Há uma outra tradução que diz: se fizer na sepultura a minha cama, eis que tu estás ali também. E há uma outra versão que diz: se eu fizer no mais profundo abismo a minha cama, ali o Senhor também está. E a reflexão sobre a vida, sobre o valor da vida, fala sobre a necessidade da gente discernir a confecção dessa cama no mais profundo abismo, que pode estar se processando bem pertinho de você e você não está percebendo. Pode ser que alguém a quem você ama profundamente, a cada dia está descendo um degrau e está ali confeccionando a sua cama. E ele vai descendo, ele vai se desconectando do coração do pai, da mãe, dos irmãos, ele vai se entristecendo, ele vai se enveredando por um caminho de solidão, ele vai ingressando num mundo cada vez mais complexo, onde se torna mais difícil de voltar. Se de repente ele até volta para comer ou para beber com alguém da família, mas ele já não consegue mais ouvir, porque o seu nível de conexão já se tornou tão profundo com o mundo que ele teceu, que ele não consegue voltar. E eu acredito que é essa visão que Davi está tendo. Porque, de uma certa forma, ele experimentou alguns momentos na sua vida. Se eu subir aos céus, tu estás lá. Como Davi foi abençoado na vida. Mas também um dia, ele cometeu um adultério. E para fazer a manutenção dessa gravidez, ele mandou matar o marido da mulher com quem ele havia caído. E esse abismo foi se tornando cada vez mais profundo. E por conta dessa violência, a espada entra na sua casa e com o decorrer do tempo, ele vê o fruto dessa semeadura trazendo atropelos e feridas e mortes dentro da sua casa. Então acredito que ele está falando de cátedra, quando ele diz: se eu fizer no mais profundo abismo a minha cama, ou seja, ele mesmo preparou essa cama, suas escolhas, suas decisões. Mas graças a Deus que apesar de ter vivido o momento mais negro da sua história,
ele pode encontrar graça da parte de Deus que o ajudou a subir. E essa é a palavra de esperança que você precisa ter. E essa é a palavra de esperança que os jovens precisam ter. Porque esses jovens, às vezes, eles estão dando cabo da vida por algo que aos meus olhos e aos seus olhos seja algo pequeno, mas para ele é profundo. Para mim e para você pode ser uma coisa, puxa, foi por causa disso. Coloque-se no lugar. Veja-se na sua adolescência, na sua infância. Eu lembro quando eu estava chegando numa escola, acredito que foi o Daniel, que tinha esquecido em casa um trabalho da escola que ele tinha que apresentar, e o desespero quando eu cheguei na escola, levando ele para a escola, e ele lembrou do trabalho, o desespero, porque ele não tinha levado o trabalho. Aquilo que a gente tira de letra é um trabalho, é uma nota, é uma coisa que você depois separa, mas naquele momento é uma coisa extremamente desesperadora. Só que eles precisam dar informação, que se de alguma forma, ou por algum motivo, eles fizerem a cama deles no abismo, Deus está lá. Quantas meninas desesperadas, porque elas fizeram a cama no abismo, chegaram em casa grávidas. E não conseguem lidar com isso. Assista aquele programa do aeroporto, dos aeroportos, e das pessoas que transportam drogas e cocaína, jovens, com uma vida pela frente, mas caem no desespero de dizer, não, eu preciso levar dinheiro para casa, resolver o problema do meu pai, que está falindo, e elas acabam entrando numa enrascada, levando cocaína na mala, e são pegos em flagrante, e são aprisionados, e eu fico pensando, gente, por que eles estragaram a vida dessa forma? Porque para eles, aquela condição do pai e da mãe, é desesperadora, e na cabecinha de adolescente ou de jovem, transportar cocaína foi a única saída que eles encontraram. Que certamente uma pessoa mais madura não faria. Mas a Bíblia está dizendo, se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, e essa cama se confecciona gradativamente, é a solidão, é a tristeza, é a desilusão, é a crise financeira, é o desespero, que acha que aquela é a única saída. Mas eles precisam ser informados, que não importa qual a situação, Deus está com eles lá. Por isso que eu gostaria que essa mensagem alcançasse as famílias. Por isso eu gostaria que essa mensagem alcançasse os jovens, os adolescentes. Não sei se vocês já ouviram falar de Viktor Frankl, um psiquiatra, neurologista, austríaco, descendente de judeu, e na condição de judeu foi levado aos campos de concentração. Passou por 4 campos de concentração. E o que ele mais via ali era a gente não suportando o campo de concentração e se jogando ali nas cercas elétricas e dando cabo da vida, porque já não conseguiam mais lidar com a vida. Até que 2 amigos íntimos dele ali do campo chegaram para ele e disseram, olha, nós estamos pensando em fazer a mesma coisa, nós queremos morrer. E ele se assustou porque ele estava próximo deles e perguntou, mas por que vocês querem fazer isso? E a resposta foi, porque nós não esperamos mais nada da vida. E naquele momento ele teve tipo de um insight, ele não tinha programado falar isso, mas diante da resposta, não espero mais nada da vida, ele teve esse insight para dizer, mas não seria o contrário, não seria o caso, ainda que você não espere mais nada da vida, mas não seria o caso da vida, talvez esperar alguma coisa de você? Parafraseando, procurando interpretar o que ele quis dizer, não seria o caso de você dar um pouco mais de oportunidade para a vida, se lhe apresentar de uma maneira mais generosa, quem sabe não hoje, mas amanhã? Não seria o caso de você esperar um pouco, suportar, fazer o seu melhor, até que, de repente, a vida te faça lembrar que vale a pena você continuar vivo?
Então, diante dessa simples palavra, os dois disseram o seguinte: um se lembrou da filha que estava nos Estados Unidos. E ele pensou, é verdade, eu não espero mais nada da vida, mas a minha filha está nos Estados Unidos e brotou no meu coração um desejo de vê-la. E eu acredito que ela também quer me ver. É a vida que espera de mim. A vida não se circunscreve a essa realidade de campo de concentração. A vida continua passando. E então ele se lembrou da filha, e a partir daquele momento ele afugentou da mente a ideia dele próprio dar cabo da vida. Se ele conseguiu se manter vivo no campo, a gente não sabe, mas pelo menos aquele desejo dele acabar com tudo, saiu dele, e ele fez o melhor. O outro lembrou de um material de geografia que ele havia escrito, e que ele já tinha organizado, faltava apenas publicar. E o que ele pensou, sim, eu tenho uma obra inacabada, e eu preciso completar, eu vou organizar, e vou publicar meus livros, e abençoar as pessoas. O apóstolo Paulo, na iminência da morte, e esse é um dos temas da carta de Filipos, que você vai estudar, nas células de Filipos. Paulo também está no limiar da morte, ele não sabe se vai morrer, não sabe se vai viver, mas ele diz, se eu morrer, eu partirei e estarei com Cristo, mas se eu viver, eu tenho para onde ir, eu vou voltar para a igreja, eu vou ajudar os pastores, eu vou ajudar a igreja a se levantar e a ficar firme no Senhor, ou seja, eu preciso ter um motivo para viver. Diga isso para você, eu preciso ter um motivo para viver. E quando seus filhos estão criados, e começa a chegar a notícia dos netinhos, opa, então, eu preciso esperar, porque os netinhos estão chegando. Tem um motivo para viver. Tem um motivo para viver. O que foi Viktor Frankl na vida desses dois? Alguém que foi a expressão do que Deus está dizendo no Salmo 139. Se você fizer a cama no mais profundo abismo, eu estarei aí com você. E como esses dois receberam a visitação de Deus no mais profundo do abismo? Através de um homem que teve uma luz, que teve uma direção. E eu quero te dizer, de todo o meu coração, de que é assim que Deus, no mais profundo abismo, dessa cama confeccionada no lugar mais profundo da sua existência, eles acabam recebendo a visitação da minha voz, da sua presença, do seu aconchego, da sua palavra, da sua ministração, da sua presença. E a minha pergunta é, para cada um aqui, será que nós estamos nos deixando envolver por essa mensagem de misericórdia e de graça, ou simplesmente pelo fato da minha cama estar no lugar mais alto dos céus, e Deus está ali, então para mim está tudo bem? Ou se eu de alguma forma estou com os olhos abertos, Deus, eu vou para a empresa nesta semana, obrigado pelo emprego, pelo chefe, pelo patrão, pela minha atividade, está tudo muito bom e tudo muito bem, mas, ó Deus, dá-me olhos para perceber, no contexto da minha vida, quantas camas confeccionadas no mais profundo abismo, de alguém que está do meu lado direito, de alguém que está do meu lado esquerdo, um com uma vida de família totalmente desconectada, outro com filhos desesperadamente perdidos, e que até o presente momento eu não consegui perceber, até que eu recebo essa mensagem nessa noite, e meus olhos são abertos, e eu tenho então a oportunidade de amanhã fazer diferença no lugar onde eu estou. Revela-me, ó Deus, as camas no mais profundo abismo, na condição de vida dos meus amigos, da minha família, e que o Senhor esteja com eles, como é a promessa bíblica, mas esteja com eles através da minha vida, na medida da minha possibilidade, na medida da percepção do meu olhar e da dilatação do meu coração. Ajuda-me, Senhor, a perceber. Dessa forma nós seremos voz
no deserto de outras pessoas. Em nome de Jesus. Em último lugar, necessidade de equilíbrio nos extremos. Diga, necessidade de equilíbrio nos extremos. No versículo 9, a Bíblia diz assim, Salmo 139, versículo 9. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. As asas da alvorada e as extremidades do mar representam os dois extremos horizontais, o Oriente e o Ocidente. As asas da alvorada estão apontando numa direção, as asas da alvorada. E as extremidades do mar é o outro extremo. É o lugar mais escuro, é o lugar mais sombrio e mais distante. E esses extremos, eles estão na vida daqueles também que vão se desiludindo com a vida. Por exemplo, aquela pessoa que passou por uma experiência no passado, de conhecer as drogas, e ele quer se libertar disso, então num determinado período de tratamento, ele se vê forte e encorajado, ele está lá nas asas da alvorada, da luz do sol, que diz, puxa, a esperança para a minha vida, nunca mais eu vou me contaminar com isso. Ele então está na euforia de alguém que vislumbra uma libertação real e consistente. Mas eis que de repente, talvez no mesmo dia, ele passa por um lugar, ou ele receba uma ligação, ele passa por um ambiente meio estranho, e o cheiro, o aroma, o convite, um pensamento, uma seta na cabeça, o leva a pensar, mas o que tem um trago, o que tem um cheiro, o que tem algo pequeno? E então ele vai do extremo das asas da alvorada, da possibilidade de se libertar de uma vez por todas, e às vezes no mesmo dia, o mais profundo distanciamento daquilo que ele achou que ia ser uma verdade na vida dele. E isto remete a uma profunda decepção com ele mesmo. Porque ele já não confia mais em ninguém. Na sua força de vontade, não confia mais no pastor, não confia mais na igreja, não confia mais na família. E esses extremos são violentos na vida da pessoa. E nós encontramos isso num texto bíblico que me chamou a atenção ontem, enquanto preparava essa ministração, que é um texto que eu gostaria que você lesse comigo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, do versículo 14 ao 29. Evangelho de Marcos, no capítulo 9, do versículo 14 ao 29. A Bíblia diz assim, Evangelho de Marcos 9, de 14 a 29. Quando chegaram aonde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão, e alguns escribas a discutirem com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida, e correndo todos para ele, o saudavam. Perguntou ele aos escribas, que é que discutis com eles? Respondeu-lhe um dentre a multidão, mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, convulsiona-o, de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Ao que Jesus lhes respondeu, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo. Então lhe o trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou, e o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se, espumando.
E perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo sucede-lhe isto? Respondeu ele: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água. Olha os extremos. Para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu. E ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele ficou em pé. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não sai de modo algum, salvo a força de oração e jejum. Esse texto tem muito a ver com o que nós estamos falando. Esse é um espírito suicida. Ninguém viu o espírito, mas viu o menino, de repente, do nada, correndo para o fogo, em outro momento, correndo para a água, atormentado, algo invisível, mas algo real. E aquele menino aprisionado, hora por outra, e isso acontecendo não uma só vez, mas desde a tenra infância, desde a infância. Então esse texto tem tudo a ver com isso. Os extremos, ora no fogo, ora na água. Ora num lugar, ora no outro. Outra identificação é o que Jesus percebe, não apenas pontualmente naquele menino ou naquela família, mas naquela geração. Quando ele ouve aquela realidade do menino, ele não pensa só no menino, mas ele está pensando numa geração, porque aquela geração havia sido contaminada, se não necessariamente por esse espírito especificamente, mas por espíritos aprisionadores que aprisionam aqueles a quem podem aprisionar. Então ele está dizendo: ó geração incrédula, e ó geração perversa. Por que ele diz isso? Porque ele entende que exatamente essas ações são justamente como resultado dessas brechas que talvez não uma família necessariamente abriu, mas uma geração abriu. Uma brecha de imoralidade, uma brecha de corrupção, uma brecha de idolatria geracional, oprimindo as famílias. Outra coisa que leva a gente a se identificar com essa passagem é a impotência. Impotência do pai que fala: eu creio, Jesus, mas ajuda a minha incredulidade, com lágrimas. Ele achou que ainda não tinha uma fé suficiente, ele até acreditava que algo podia acontecer, mas sabe quando a gente sente que crê, mas ainda não tem aquela fé suficiente? Ajuda a minha incredulidade. É a minha realidade, é a sua. E os discípulos impotentes: Senhor, por que nós não podemos expulsá-lo? Porque nós que andamos contigo não conseguimos resolver o problema desse menino. A nossa impotência. E eu pensei muito nisso quando a gente começa a ouvir uma história aqui e outra ali. Faço parte de grupos de pastores, e os pastores me comunicam e eu comunico a eles. E essas informações, quando chegam, trazem um pesar e um sentimento de que somos impotentes com todo o evangelho e palavra pregada, mas parece que essas coisas estão pipocando debaixo do nosso nariz e a gente não consegue fazer nada. É o sentimento de impotência. Mas há uma esperança no fim do túnel. E a outra coisa que me trouxe perplexidade, apesar de conhecer esse texto e pregar e ensinar, mas me chamou a atenção algo muito interessante, que esse espírito é um espírito mudo. Nesse final de semana, quando estivemos ao redor
do Shopping Santa Úrsula, onde aconteceram algumas tragédias. Uma iniciativa dos jovens da cidade, e fomos para apoiar os jovens, e os jovens da nossa igreja, e a nossa liderança também. Estávamos lá, na média de umas 3.000 pessoas ao redor do Shopping Santa Úrsula. Num determinado momento, os organizadores distribuíram um adesivo amarelo. Amarelo porque o amarelo é a cor da prevenção ao suicídio, né? Um combate ao suicídio, uma prevenção, uma mensagem para esse momento, o amarelo. E o adesivo, que eu achei que era só para estampar, não, era para, num determinado momento, colocar na boca. E assim o fizemos. Quando a liderança pediu, então, o adesivo foi colocado na boca e, reverentemente, começamos a orar, levantando nossas mãos na direção do shopping. Aqueles 3.000 jovens, ou 3.000 pessoas que estavam ali, orando na mente, orando no coração, mas com a boca fechada, porque o adesivo estava ali. E a ideia é o seguinte, de que nós nos identificássemos com o sentimento daquele que entrou em depressão, ou daquele que está para dar cabo da sua vida, que apesar de ter capacidade de falar, mas ele não consegue falar. Ele é mudo. Ele não consegue expressar seus sentimentos. Não consegue encontrar alguém, talvez, para quem ele possa abrir o coração, e se consegue, abre para a pessoa errada, que mais estimula, olha, realmente a melhor coisa que você tem que fazer é isso mesmo. Então aquele adesivo na boca trouxe até uma certa agonia, porque a gente está acostumado a orar em voz alta, a clamar, mas naquele momento solene, extremamente solene, sem se ouvir um som, uma palavra, uma oração. Mas ali nos identificamos com tantos jovens mudos. Nos identificamos com tantas pessoas que não conseguem colocar para fora seus traumas, suas vergonhas, seus pecados, seus fracassos. E é nessa hora solene que vem o choro da identificação. O choro de uma igreja impotente. Como os discípulos se sentiram impotentes? Porque nós não podemos expulsar esse demônio. Porque nós não podemos fazer diferença na nossa geração. Porque a nossa geração continua sendo uma geração incrédula e perversa. É hora que a gente, como pai, como mãe, como pastor, se vê no mais profundo sentimento de decepção, de frustração. E a gente chega para Jesus e fala: Senhor, por que não podemos evitar? Por que não podemos salvar? Por que não podemos fazer algo diferente? Apesar de toda a luz que nós temos, do Senhor já haver dito que nós somos a luz do mundo, por que nós não conseguimos mudar? Nessa hora que vem o choro. É nessa hora que nos aproximamos de Jesus para dizer: Jesus, o que está faltando na nossa vida? E a resposta é única. Essa casta geracional, esse combate na geração, não se expulsa assim, senão a força de oração e de jejum. Então, onde estamos fazendo desembocar essa mensagem de hoje? Um convite à oração e um convite ao jejum. Pelos nossos jovens, pelos nossos filhos, bonitinhos, pequenininhos, rechonchudinhos, mas que a partir do momento em que saíram do ventre da mãe, estão expostos a todo tipo de mensagens e de imagens, e de palavras, e de vozes, e de impressões. Que faz a gente de verdade compreender que a religião não vai mudar
a realidade da nossa geração. Ir aos cultos somente não muda a realidade da nossa geração. Ter um nome de evangélico ou de cristão não faz diferença alguma. Mas quando começamos a mergulhar profundamente na palavra e na oração, e quando entendemos que nós temos ainda um trabalho a fazer, nós precisamos, quando nós entendemos que nós precisamos abençoar, se fizemos alguma coisa pela nossa geração, mas eu fico pensando o que meus filhos vão herdar, que meus netos vão encontrar nas escolas. Então eu entendo que eu ainda tenho muito que fazer, se Deus me permitir. Eu tenho muito que pregar, eu tenho muito que orar, eu tenho muitos quartos escuros a entrar e a orar e a me identificar e a perceber. Eu tenho ainda muito que perceber, e muito que falar, e muito que exortar, e eu gostaria de te convidar a fazer isso. A você não se alegrar pelo fato de você estar com a sua cama no mais alto céu, mas de você pedir ao Senhor de todo o seu coração e sinceramente, não para impressionar ninguém, mas dizer: ó Deus, que eu possa realmente ser o veículo através do qual o Senhor se manifestará presente na vida daqueles que confeccionaram suas camas no mais profundo abismo, e que talvez ninguém perceba, ou talvez ninguém se importe. Em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria então de que, se você ouviu essa palavra e você entendeu que Deus está falando com você, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você que é pai, você que é mãe, você que é pastor, você que é líder. Vamos orar e chorar entre o alpendre e o altar.